Olá, tudo bom com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aulinha da nossa disciplina Ufologia 1. E nós estamos comentando, narrando e comentando os livros de Eric von Däniken. Perfeito? Então, nós vamos, o capítulo 3 é um capítulo longo, então nós vamos dividir em algumas aulas, tá? Mas vamos nessa primeira parte. O mundo improvável do inexplicado. Sempre lembrando a vocês que isso é uma narrativa antiga. Nós estamos vindo para chegar na de hoje, tá? Eu vou lançar as outras disciplinas de ufologia, aí nós iniciamos nela para vocês terem ideia como isso começou, as ideias começaram, as ideias e assim por diante. Vamos lá. Nosso passado histórico foi recomposto por meio de conhecimentos diretamente obtidos, escavações, velhos alfarrábios, desenhos, em cavernas, lendas e outros elementos desse gênero foram usados para se construir uma hipótese aceitável. Todo esse material serviu para se produzir mosaico impressionante e atraente, que, entretanto, seguiu as linhas de um quadro mental preconcebido, de acordo com a qual foram assentadas as diferentes partes, não raro como remendos de argamassa, por demais visíveis. Determinado acontecimento deveria ter ocorrido desta ou daquela forma, de certa forma, precisamente, e não de outra. Era só querer. E havia ocorrido assim, e não de maneira diversa. Temos o direito e, não menos, o dever de manter sob perpétua dúvida as estruturas tradicionais de pensamento, bem como qualquer hipótese engenhosa, por mais que apenas, como tal, pareça explicar um mistério ainda não desvendado. Se a ideia em curso não puderem ser discutidas, a pesquisa terá chegado ao fim. Nosso passado histórico só é verdadeiro de maneira relativa. Se novos aspectos dele são traduzidos à luz, então uma nova hipótese explicativa deve substituir a antiga, por mais que nos tenhamos apegado a esta última. Parece ter chegado o momento de apresentar uma hipótese nova e colocá-la bem no centro de nossas pesquisas sobre o passado. Conhecimentos recém-adquiridos sobre o sistema solar e o universo, o macrocosmo e o microcosmo, espantosos avanços na tecnologia e na medicina, na biologia e na geologia, e na atualidade, os primeiros ensaios para a conquista do espaço são alguns dos muitos fatores que alteraram a face do mundo em menos de 50 anos. Então, vocês podem ver que naquela ocasião, né, de narrativa, naquela ocasião de narrativa, e nós tratamos isso até hoje, né, 30, 40, 50 anos depois, sempre anterior ao livro já existiam as pesquisas, as ideias, as ficções, mas se programando para uma data atual, até de uma conquista maior. Vamos ver isso mais na frente. Atualmente sabemos que é possível fabricar trajes espaciais capazes de suportar extremas variações de temperatura. Sabemos que a viagem espacial não é mais uma utopia. Estamos familiarizados com o milagre da televisão em cores e capacitados de medir a velocidade da luz e calcular os efeitos da relatividade. Nossa antiga visão do mundo, que estava congelada numa imobilidade total, começa agora a descongelar-se. Novas hipóteses explicativas exigem critérios igualmente novos. Por exemplo, no futuro, a arqueologia não poderá limitar-se apenas às escavações. O colecionamento de achados já não será suficiente, ainda seguido de exata classificação, apesar ainda de muitos ortodoxos, né? Hoje, atualmente. Outros ramos da ciência terão de ser consultados e postos em ação, se quiser recompor uma descrição do passado que mereça confiança. Penetremos, pois, no mundo novo, do improvável, com a mente aberta e cheios de curiosidade. Tentemos tomar posse de herança e que os deuses nos legaram.
No início do século XVIII, foram encontrados no Palácio Topkapi certos mapas muito antigos que haviam pertencido a um oficial da marinha turca, o almirante Piri Reis. Dois atlas atualmente conservados na Biblioteca do Estado, em Berlim, os quais contêm reproduções exatas do mar Mediterrâneo e das regiões que circundavam o Mar Morto. Eram também propriedade de Piri Reis. Os mapas em questão foram entregues para exame ao cartógrafo americano Arlington H. Malley. Verificou que o fato notável que todos os acidentes geográficos estavam presentes, mas não tinham sido desenhados nas formas e lugares certos respectivos. Pediu então a colaboração de outro cartógrafo, Mr. Walters, do Bureau Hidrográfico da Marinha Americana. Mallory e Walters, valendo-se de apropriado gradiente, transferiram os dados para um globo moderno. Fizeram então sensacional descoberta. Os mapas eram rigorosamente exatos, e não apenas com relação ao Mediterrâneo ou ao Mar Morto. As costas das duas Américas, assim como os contornos da Antártida, estavam delineados com precisão dos mapas de Piri Reis, que reproduziam não somente as linhas costeiras dos continentes, mas também toda a topografia do seu interior. Cadeias de montanhas, pontos culminantes, ilhas, rios e planaltos estavam desenhados com admirável exatidão. Paremos por aqui. Próxima aula dá continuidade ao texto, ao raciocínio, mas aqui você já pode ter uma ideia, né, de que naquela época, com os questionamentos, com as novas tecnologias, que vou falar até aqui em TV a cores, né? Que é uma coisa que deslumbrava, né? Deslumbrava totalmente. Eu recordo muito disso. Vocês podem ver que ainda estamos presos a alguns valores daquela época. Mas presos por quê? Falta de tecnologia? Não. Ortodoxia pura. Pessoas presas a determinadas ideias, fatos, ou então teorias. Não progressistas, ou então não evoluídas. Perfeito? Então, essa narrativa desse livro, Os Dias do Astronauta, mostra que as poucas descobertas, ou muitas para a época, poucas para nós, se abriu um leque de perguntas e dúvidas. Até hoje acontece a mesma coisa. Mas se você perceber, ainda tem umas daquela época que ainda são presas a dogmas hoje em dia. Perfeito? Então, gente, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, aperte o sininho para receber as novas publicações, porque isso ajuda o nosso canal, nosso trabalho é gratuito, e dá uma força para o nosso trabalho. Próxima aula a gente continua o texto e vai destrinchando mais esse assunto. Tá bom? Então, até a próxima aula.